Saudações musicais a todos. Sou o professor Tito Levino e vamos à nossa primeira aula. Você que está participando, seja muito bem-vindo, que nós possamos alcançar nosso objetivo, que é aprender a tocar esse maravilhoso instrumento que é o violão. Bom, então já vou falar do primeiro ponto. Você que está aí com o seu caderninho, se não está ainda, pega o teu caderno e vamos começar a fazer as anotações. É muito importante que você sempre faça uma anotação. Então coloca a data do dia dessa aula, né? No caso hoje, nossa primeira aula. E vai marcando, vai anotando tudo para depois você poder estar revisando tudo isso. Vai estudando ponto por ponto, né? A cada tópico passado aqui, você vai estudando. E o assunto que você não entender, volta ao vídeo, você vai revisando, você vai pesquisando, até você dominar bem o assunto. Então vamos lá, o ponto 1, ou o tópico 1, já faz uma anotação aí. Nós vamos falar de postura, certo? É a postura para você tocar, a postura que você segura o violão e você posiciona ele para você tocar. A maneira de você segurar o violão, ela influencia muito, até na hora de montar alguns acordes. Tem acordes que se você não tiver com o violão bem posicionado, você não consegue montar bem esse acorde. Não vai conseguir ter o som legal desse acorde. Para você ter uma ideia da importância que é a postura para você tocar. Certo? Então temos várias posturas. Mas nas nossas aulas, nesse curso, nós vamos apenas abordar duas posturas que eu considero que são as mais importantes. Certo? Então a nossa primeira postura, deixa eu baixar um pouquinho aqui para você poder acompanhar agora. Certo? Então a nossa primeira postura ela é chamada de postura popular. Tá certo? Então na postura popular, o violão ele é colocado, para quem é destro, né? Ou seja, para quem é direito, o violão ele é colocado sobre a sua perna direita. Certo? Esse apoio aqui, ó, essa curvatura, ele já dá um encaixe perfeito aqui na sua perna. Certo? Então, para quem é direito, ele vai ficar na perna direita. Certo? O braço vai ficar aqui por cima. Olha só. Certo? Então, o braço fica aqui por cima, ó. Não precisa colocar muita força, né? Não vai fazer força aqui. A mão, para fazer os movimentos, ela precisa ficar leve. No início, a gente parece que tem uma mão pesada, mas aqui vai ser bem suave. Ao longo dos estudos, você vai desenvolver isso. Certo? Então, segurando o violão nessa posição aqui, na perna direita, nós vamos ter a postura chamada popular. Muito cuidado que o violão ele tem que ficar nessa inclinação aqui. Você pode deixar ele até assim, reto aqui, ó, o braço. Mas cuidado para não deixar o violão assim, ó. Tá certo? Com o braço assim para baixo, ó. Isso aqui não pode, né? Causa um visual, como é que eu posso dizer, feio, fora do padrão. Você com o violão assim. Além do mais, você pode, você vai ter dificuldade para montar os acordes, né? Você vai ficar meio que curvado, caindo, certo? Então nada de tocar assim. Cuidado para não estar deixando o violão ficar assim também, né? Então, ou deitar o violão, nada desse tipo de posicionamento, né? Nada dessa postura. Então, o correto seria, a primeira postura é a postura chamada popular. Então, é essa aqui que eu estou segurando dessa maneira, tá certo? Para quem é canhoto, já é o inverso, né? O violão vai ficar na perna esquerda. Você vai ficar para esse lado aqui, ó. Como esse violão, ele é um violão que ele não é para canhoto, olha só, ele tem esse detalhe aqui, ó. Então, o violão, se eu fosse canhoto, eu teria que colocar ele desse lado aqui, certo? Então, essa seria a minha posição no caso de ser canhoto, olha só. Fica nessa perna aqui, perna esquerda, né?
E quem for destro, direito, vai para esse lado. Ok? Então essa seria a nossa primeira postura. A segunda postura, ela é chamada de postura clássica. Certo? Na postura clássica, o violão ele é colocado, para quem é direita, ele vai ao contrário, ele vai para a perna esquerda. E ele fica centralizado aqui no meio, olha só. Fica assim, realmente. Né? O bom é você ter um apoio para colocar no pé, para ficar com esse pé esquerdo mais alto, ó, para você ficar com ele aqui. Então observa que o violão fica, ó, nessa posição. O violão fica inclinado assim para cima mesmo, certo? Essa é a posição correta. Nessa postura que é chamada de postura clássica. Mas por que ela é chamada de postura clássica? Porque essa forma aqui é muito usada pelos violonistas de música clássica. Né? Quem estuda o violão erudito que trabalha com música clássica. Aquelas obras clássicas de Beethoven, outros compositores, Bach, né? Alguns compositores de música clássica, ou seja, trabalha obras clássicas. Então, essa postura aqui, posicionada aqui, é chamada de postura clássica. Bom, para quem for esquerdo, né, a postura clássica, o violão para o outro lado, ó, vai ficar assim, nessa perna aqui, ó. O apoio no pé e vai ficar aqui, desse lado. É uma postura, olhando assim, visualizando, legal, mas você precisa dominar bem o instrumento, certo? Para poder você ter fazer uso dessa posição. Então, ó, aqui no meio, certo? Aqui é para o canhoto, né? Mas vamos lá, para o direito vai ficar assim. Então é isso, gente, ó. Essa postura aqui é a postura clássica, chamada de clássica porque os violonistas ou os estudantes de música erudita usam o violão apoiado dessa maneira. Mas como nós somos iniciantes, você está iniciando, você vai tocar com a postura popular mesmo, que é essa aqui, certo? Então observe que tem aí tem umas imagens que está mostrando para você. Né? Observa aí na imagem. Isso, essa postura aí, as duas, né? Postura, é a postura clássica e a popular. A popular é chamada assim porque ela se popularizou. E todo iniciante sempre está usando essa mesma postura. Postura popular, usada por todos os iniciantes de violão. Certo? Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Certo? Falamos sobre as posturas. Vamos para o nosso segundo tópico, ponto 2. Anota aí no teu caderninho. Então, o primeiro nós falamos sobre as posturas. Agora a gente vai falar sobre as partes básicas, o nome de algumas partes principais aqui do violão. Deixa eu baixar aqui um pouco para você poder acompanhar melhor aqui comigo. Então, de início, nós temos essa parte aqui, que é a caixa de ressonância, que também nós chamamos de corpo. Temos o corpo do violão, temos aqui a boca do violão, esse espaço aqui, né? Esse orifício aqui, então é a boca. Nós temos aqui as cordas do violão, temos a mão do violão, essa parte aqui, melhor dizendo, o braço do violão. A mão do violão vai estar aqui. Já que temos aqui o braço, aqui nós vamos ter a mão. A mão do violão depende do modelo do violão. Vai ter modelo que vai ter mãos com formato diferente, desenho diferente, depende muito do tipo de violão que você vai estar usando. Bom, na mão nós temos as tarraxas, que são as peças que o aluno não deve mexer. As tarraxas são responsáveis pela afinação do instrumento. Ok? Então você não deve mexer nas tarraxas do violão, principalmente você que está iniciando. Certo? Então, mais uma vez, a mão, tarraxa.
o braço e o corpo. Para uma primeira aula, você memorizando essas partes já está de bom tamanho, ok? Agora deixa eu chegar mais próximo aqui para a gente falar sobre as casas de violão. Essas pecinhas aqui, ó, de ferro, de metal, elas são chamadas de trastes. Os trastes, eles servem para dividir, tá certo? Dividir as casas, ó, esses espaçozinhos que são formados, que são divididos pelos trastes, são chamados de casas. Cada casa, a gente começa a contar aqui do início, ó. A contagem do braço das casas vem daqui até o corpo do violão, certo? Então, do início até mais ou menos aqui, ó, nós temos 12 casas, certo? Então a gente vai contar, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim sucessivamente. Normalmente até a casa 12 é onde mais se usa. Tem violão que tem um bracinho menor. Esse aqui é um pouco maior. Isso aqui é um violão corda de aço, certo? Outro ponto importante aqui, que é uma curiosidade também, ó. Vocês estão vendo que tem umas bolinhas aqui, ó. Tem umas casas que tem umas bolinhas. Aqui na frente do violão tem essas bolinhas. E tem alguns violões, olha só, que tem esses pontinhos em cima, ó. Observem. No mesmo lugar que tem um pontinho, na frente do braço, ó, ele tem uma bolinha. Certo? Olha só. Então vamos lá. Para que servem essas bolinhas? Essas bolinhas elas servem para marcar as casas. Certo? Em algum momento você vai estar tocando e vai precisar usar casas distantes. Por exemplo, aqui é a primeira casa. Se eu precisar ir para a quinta casa, para mim não ter que estar contando aqui, ó, 1, 2, 3, primeira, segunda, terceira. Para mim não estar fazendo essa contagem toda, essa bolinha, a segunda bolinha, ela marca a quinta casa do violão. Certo? Então quando eu estou tocando, ó, aqui na primeira, que eu preciso ir para a quinta, eu já vou diretamente onde está a segunda bolinha. Então essa bolinha ela serve para marcar a casa, são marcadores, né? Marcação das casas. Assim eu sei que a primeira bolinha, ó, é a casa 3, casa 5 é a segunda bolinha, casa 7 é a terceira bolinha, né? 7, casa 9 já é a quarta bolinha, e assim eu vou fazendo toda a marcação, certo, das casas. Então tem violão que não tem aqui na frente, mas ele tem aqui em cima, ó, como eu te mostrei, ó, aqui em cima no braço. Quando você vai tocar, você vai olhar. Você pode olhar aqui na parte da frente e pode olhar aqui por cima, ó. Facilita muito, ajuda muito a você encontrar a casa com mais facilidade. Ok? Então vocês vão ver aí, vocês estão vendo um gráfico agora, que tem aí mostrando algumas partes do violão com os nomes correspondentes. Então olha bem aí, cada parte, tenta fixar, certo? E vamos aprender. Tá ok? Bom, então essa aqui foi o ponto 2, as partes aqui do violão. Agora vamos passar para o tópico de número 3. O tópico número 3, nós vamos falar sobre nome e numeração dos dedos. Não esquece de anotar, então faz a tua anotação aí. Pega lá o caderninho, anota tópico por tópico, primeira aula. O primeiro tópico foi postura. O tópico 2, partes básicas, né? E agora a gente vai falar sobre nome e numeração dos dedos, certo? Então, para tocar alguns instrumentos, como violão, guitarra, baixo, cavaquinho, teclado, vai existir uma numeração para os dedos. Mas essa numeração, no caso de um teclado, ela é diferente, tá certo? Essa que eu vou te passar aqui vai servir para o violão, para o baixo, certo? Para o cavaquinho, para a guitarra, essa maioria dos instrumentos de corda. Então vamos lá, ó. Na mão direita eu vou ter dedo polegar, indicador, médio, anelar e o mínimo. Certo? É bem interessante, né? Na aula de violão a gente vai aprender agora o nome correto dos dedos.
Então, essas são, né, esses são os nomes. Então, tem o polegar, ó, indicador, médio, anelar e o mínimo. Vamos para a numeração, ó. 1, 2, 3 e o 4. O polegar não conta. O polegar vai fazer o apoio por trás do braço, dando um apoio, certo? Então, a numeração é essa, dedo 1, 2, 3 e 4. Mão direita, a mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. É muito importante que você memorize isso, que você aprenda realmente os nomes, não tão importante agora, mas pelo menos a numeração, você precisa aprender isso e memorizar mesmo, gravar, tá certo? Aprender, melhor te dizendo, a melhor forma de você pegar vai servir para você montar os acordes. Então é importante aprender o nome e a numeração dos dedos. Então nós temos aí um gráfico também que você vai estar vendo agora. Tem as imagens que estão mostrando aí os dedos com os nomes, né? Mão direita, mão esquerda. Aí você está vendo o nome de cada dedo e está vendo a numeração de cada um deles. Ok? Então é importante que você aprenda isso também. Então esse foi o tópico de número 3. Nome e numeração dos dedos. Vamos para o tópico de número 4. Nesse ponto número 4, nós vamos falar sobre a ordem das cordas, certo? Ordem das cordas. Então vamos aqui para o instrumento agora, olha só. Então observa aqui, ó. Para quem nunca tocou violão, deixa eu colocar mais pertinho. Para quem nunca tocou violão, se olhar assim e perguntar qual é a primeira corda aqui, a maioria vai dizer que a primeira corda é essa aqui de cima, ó. Certo? Mas no violão, as cordas se contam de baixo para cima, ó. De baixo para cima. Então eu tenho aqui, ó, primeira corda, certo? Segunda, terceira, eu vou subindo. Quarta, quinta e sexta corda, certo? Olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda, ok? Então, as cordas do violão são contadas de baixo para cima. Você deve ficar bem atento a isso, certo? Porque em alguns casos tem aluno que quando eu peço, toca na primeira corda, o aluno vai tocar, aí pergunta, é a primeira de cima ou de baixo, professor? Aí não tem essa primeira de cima, porque a contagem é um único sentido, de baixo para cima. Então sempre que eu pedir toca na primeira, vai ser a primeira corda. Toca na segunda, segunda corda. Então segue sempre essa ordem, né? Ordem de baixo para cima. Certo? Então é importante você fixar bem essa ordem das cordas, certo? Ó, quando eu aperto em algum lugar do braço aqui, ó, eu vou estar sempre usando notas, ok? Então a linha, né, ou melhor dizendo, a corda corresponde a todo até o final do braço, do início, ó, do braço, né, até essa parte final aqui, ó. Ok? Então, tranquilo. A ordem das cordas do violão, contada de baixo para cima. Esse foi o ponto de número 4. No tópico 5. Então, anota aí agora o tópico 5. Vamos falar sobre as notas musicais. Certo? Então, as notas musicais, desde criança, que a gente sempre ouve falar nas notas musicais, né? Quais são essas notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas musicais. Então existem duas formas de você contar essas notas. Existe a ordem ascendente e a ordem descendente. A ordem ascendente é a ordem que vai subindo a escala. É como se fosse uma escada, onde a gente tem cada nota, tem a sua localização certa. Por exemplo, o Dó é a primeira nota. Então ele está no primeiro degrau,
certo? Segunda nota é o Ré. Cada nota ela tem uma altura diferente. Ela está posicionada num lugar diferente, certo? Em um degrau diferente, vamos dizer assim. Então observa que tem um gráfico aí que está mostrando agora essas notas musicais, ela contada na ordem ascendente, que é subindo, a gente vai ter aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E na ordem descendente, que seria de trás para frente, então a gente vai ter Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Essas são as 7 notas musicais na ordem ascendente, subindo e na ordem descendente. Então é importante que você treine, que você venha praticar. Eu já vou deixar um exercício para vocês prático, que não precisa do instrumento para você estar treinando isso. Você vai treinar essa pronúncia. Você vai treinar você falar as notas, né? Ou cantar as notas na ordem descendente, ou seja, de trás para frente. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Subindo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E ao contrário, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então são 7 notas. Então você deve memorizar essas notas, né? Deve aprender a pronunciar essas notas de trás para frente. Já é um primeiro exercício prático que eu já estou deixando para você ir praticando, ok? Uma curiosidade, as notas musicais como a gente conhece hoje, com esses nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, antes não tinha, não era chamado assim, não tinha esses nomes. O responsável por o nome dessas notas, né, foi um regente, um monge italiano chamado Guido d'Arezzo. Então, na sua época, ele foi a pessoa que deu origem a essas notas. Então, ele criou uma música, que era o hino a São João, onde cada verso correspondia ao início de uma nota, com esse nome que a gente conhece hoje. Por exemplo, a nota Dó. Então, o primeiro verso da música que ele criou, do hino que ele criou a São João, começava com Dó, falando Dó. Segundo verso, Ré. E assim, essa classificação de notas, esses nomes que a gente conhece hoje, atual, foi criado por Guido d'Arezzo. Certo? Então é importante você frisar isso também, anotar esse ponto aí. Você vai poder estar vendo isso na apostila também, tá ok? Então as notas musicais, como eu te falei, são essas 7 notas, bem simplesinho. Toda música ela vai estar numa tonalidade ou maior ou menor. Cada nota dessa ela vai gerar também um acorde, certo? Então nós temos 7 notas musicais, vamos ter também 7 acordes, que pode ser maior ou menor, certo? Toda música ela tem que estar numa tonalidade maior ou menor. Então aqui também está fácil, não vamos entrar em muito detalhe, né, para que você não fique com muita informação. Mas até agora eu estou vendo que está tranquilo, dá para você ir pegando cada tópico desse. Então esse foi o tópico de número 5, né? Notas musicais. Vamos para o tópico de número 6. Então no tópico de número 6, nós vamos falar sobre nota e acorde, tá certo? Então nota é uma coisa, acorde é outra. Eu vejo gente tocando por aí já, que até toca legal, que confunde. Chama de nota de acorde chama de nota e não tem essa definição exata. Então é importante que você aprenda isso já do início, certo? Então o que seria a nota? A nota ela é a menor divisão de um acorde, ou seja, é apenas um som. Ó, quando eu toco no braço do violão, em qualquer lugar aqui, ó, olha só, se eu apertar aqui e eu tocar, pode ser em qualquer lugar, eu vou estar fazendo uma nota. O braço do violão, ele é repleto de notas, olha só, cada lugarzinho que eu apertar aqui, ó, em cada corda, cada casa, ó, cada lugar desse vai ser uma nota diferente. Então olha só, o braço do violão ele é repleto de notas, ó, todo cheio de notas. Se eu contar da primeira casa até a casa 12, nós vamos ter 12 notas. Imagina que nós temos 6 cordas
e nós temos 12 notas em cada corda, né? Então 12 vezes 6, né? Então a gente vai ter bastante notas por aqui, ó. Ok? Até o finalzinho aqui temos notas também. Então o acorde ele é o quê? O acorde é quando eu toco 3 ou mais notas de uma vez, ó, um conjunto, ó. Tá certo aqui, ó? Deixa eu aproximar. Olha só. Estou usando aqui 3 dedos, observa só. 1, 2, 3. Olha. Mesmo que eu faça posição diferente, olha aqui agora. Eu tenho uma nota, tenho 2, 3, 4 notas agora. Então, esse conjunto de notas, ó, tocado junto assim, ó, é o acorde. Olha a diferença que o som do acorde é um som mais cheio, ó. E a nota só, ó, um som mais vazio, ó. Apenas um. Acorde, nota. Até uma corda solta que eu toco, ó, é uma nota, certo? As cordas do violão, cada uma representa uma nota. Essa ordem não tem nada a ver com aquela ordem das notas musicais, né? Aqui não pode ser contado dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, não. As cordas soltas não. Cada uma tem um nome próprio, certo? Então, como eu estava dizendo aqui, ó, cada lugar que eu apertar vai ser uma nota. Quando eu aperto numa corda eu toco, se apertar em qualquer lugar aqui, a gente chama do zero, né? Na tablatura vai ser o zero. Se eu apertar se eu for usar o número 1, vai ser o número da casa. Então, ó, primeira corda, casa 1. Casa 1, primeira corda, ó. Ok? Então, deu para você entender a diferença de nota e acorde. Nota apenas um som, né? A menor divisão de um acorde é apenas um som. E acorde são 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo, certo? Então vamos passar para o tópico de número 7. Batida e ritmo, tá ok? Então é o seguinte, o ritmo vão ser os movimentos que você vai estar fazendo aqui na boca do violão, certo? Para acompanhar uma música. Esses movimentos para baixo, para cima, vão ser os ritmos, né? Ou seja, as batidas. Cada lugar aqui que você toca, você pode tirar uma sonoridade diferente. Ó, se eu toco aqui na frente, olha só, deixa eu aproximar mais. Se eu tocar aqui, ó, o violão vai dar um som. Tem pessoas que tocam mais aqui na boca, ó, tem outro som. E aqui atrás também tem outro, ó. Quando a gente está iniciando, o ouvido não está assim ainda, vamos dizer que educado musicalmente, certo? Então parece que os sons são tudo igual, a gente não consegue perceber essa diferença, essa percepção musical, a gente não consegue ter. Mas isso a gente vai adquirindo ao longo do estudo, certo? Então vamos lá, ainda sobre a batida. As batidas serão representadas por algumas setinhas. Você vai estar vendo aí no gráfico que temos algumas setas que representam os movimentos. Mas eu coloquei aqui no papel, olha só. Dá para você ver aqui? Então nós temos aqui, ó, 3 movimentos. Uma setinha para baixo e 2 para cima. Então esses vão ser os movimentos que eu vou fazer aqui com a minha mão nos ritmos, na boca do violão. Então eu coloquei uma sílaba em cima, ó, para a gente assimilar. Toda vez que eu tocar para baixo, eu vou falar tá. E quando eu tocar para cima, eu vou falar tum. Então nós temos aqui, ó, tá, tum, tum. Tá, tum, tum. Tá, tum, tum. É importante você aprender isso aqui, certo? Essa subdivisão, né? Ou essa divisão das batidas representadas pelas setas. E essas sílabas vão ajudar. Então vamos lá, do jeito que eu fiz aqui, tá, tum, tum. Vai ficar assim, ó. Então vamos lá. Aqui no... Colocar uma corda, então seria um para baixo e 2 para cima. Um para baixo e 2 movimentos para cima, ó.
Então ficaria tá, tum, tum, tá, tum, tum. Então na execução dos ritmos, você vai apenas fazer o que você está vendo ali. Cada ritmo vai ter uma quantidade de setinhas e vai estar, pode ser para baixo ou para cima, pode ser que esteja alternado. No ritmo de valsa, né, a gente vai ter, esse já é o ponto de número 8, certo? O ritmo de valsa. A valsa é um ritmo ternário, ela está numa marcação de 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a gente pode representar ela desse jeito, que eu coloquei aí, ó. Você vai estar vendo agora um gráfico que está aparecendo que tem esses movimentos, certo? Essa setinha representando o ritmo de valsa. Um para baixo e 2 para cima. Então contando vai ficar assim, ó. Tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum. Bom, tem uma música na harpa que é o hino 120, que é a música, tema, é uma música de Natal, né? Usado mais nos festejos natalinos. E ele está lá na harpa, né? Para quem não sabe, está na harpa cristã, é o número 120, que se chama Noite de Paz. Então a gente pode tocar ela usando esse ritmo de valsa, ó. Então depois eu vou estar colocando um link para você estar vendo, ou você pode ir lá no meu canal, tem uma aula muito bacana ensinando a tocar essa música, né? Uma videoaula passo a passo, Noite de Paz, número 120 da APA, no ritmo de valsa, bem tranquilo para você que está iniciando. Seria uma primeira música, né? Sugestiva aí para você estar treinando o ritmo de valsa. Então tem que assimilar, certo, a sílaba com o movimento. Para baixo tá, para cima tum. Então tá, tum, tum, tá, tum, tum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então esse seria o ritmo de valsa, certo? Então tá bem fácil para você entender, bem fácil de você praticar, ok? Agora vamos para o nosso último tópico dessa primeira aula, para a gente encerrar, certo? Então nesse último tópico aqui a gente vai falar sobre as digitações, né? Ou digitação. Bom, a gente tem aquela digitação, né, no computador, quem já está acostumado a digitar. A digitação agora vai ser no braço do instrumento, tá certo? Então como é que vai funcionar? Olha só, agora é hora de usar, certo, aquele número, né, a numeração do dedo que eu te falei. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Cada dedo vai tocar numa casa específica aqui, ó. O dedo 1, ele vai tocar na primeira casa. Dedo 2 na segunda. Dedo 3 na terceira, dedo 4 na quarta. A gente vai só seguir essa ordem, ó. 1, 2, 3 e o 4. Esse exercício prático ele vai funcionar assim. Você vai apertar. A gente vai ter várias sequências para fazer essa digitação. Vamos ter vários modelos, na verdade. Certo? Então vamos começar com 0, 1, 2, 3. Como seria 0, 1, 2, 3? Então seria assim, ó. 0 é a corda solta, certo? Como eu te falei. 0 é quando eu não aperto nenhum local aqui, em nenhuma casa. Ó. Fica solta, aí é 0. Então vamos lá, na primeira corda eu vou fazer esse exercício. Eu vou fazer 0, 1, 2, 3. Então como é que vai ficar? Ó? 0, deixa eu fazer daqui para você ver. Ó. 0, aí vem 1, 2, 3. Vamos ver pertinho agora. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Agora vamos fazer aqui na sexta corda, na última corda. Do mesmo jeito. 0, 1, 2, 3. Ó. 0, toco ela solta, ó. 0. Aí vamos lá. Casa 1, 2 e casa 3. No início, gente, não é para querer fazer rápido. Não. Esse início aqui é para você pegar a coordenação, certo? A coordenação dos dedos. Você ter um domínio, um controle sobre os dedos, exercitando essa digitação.
Então é coordenação e velocidade, que isso vai vindo com o tempo, certo? Com o tempo de você que você vinha praticando. Certo? Então vamos ver agora o modelo 1, 2, 3, 4. Esse é mais fácil. Então 1, 2, 3, 4, só seguir a ordem. 1, 2, 3, 4. Quando você for tocar, você apertou o 1, ó, soltou o dedo, aí vai pro 2, vai pro 3 e por último 4, ó. Sexta corda. 1, 2, 3, 4. Então é importante que quando você tocar, você deixe o som soar, ó. Deixa o som prolongar um pouquinho de tempo, ó. Porque se você soltar o dedo logo, o som vai parar, ó. Então é bom que você deixe o som durar um pouquinho, ó. Certo? Então seria bom você pegar um exercício desse, um exemplo desse, e tocar em todas as cordas. Por exemplo aqui, ó. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 em todas as cordas. Vou começar, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou subir para a segunda corda. Agora lembra que aqui também tem que subir, ó. Para não ficar tocando errado. Se subir lá, a mão nas notas, aqui também tem que ir subindo. Vamos ver na segunda corda. 3, 4. Corda 3. Lembra de fazer o mais lento possível, ó. Nada de pressa agora, ó. Porque nós temos que aprender a primeiro tirar o som correto, ó. Não adianta querer fazer rápido e não sair o som legal, certo? Então continuando, ó. Seria bom até você contar junto, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tô fazendo agora, tô descendo, né? Eu fui subindo, né? Agora eu tô voltando, descendo, ó. Então, com o longo do tempo, dos meses que você for treinando, ó, você vai conseguindo a velocidade, ó. Então isso aqui vai ser com o andamento das aulas, né? Seu tempo de exercício, você vai estar exercitando, com certeza você vai estar desenvolvendo, certo? Então esse foi nossos assuntos, né? Ou os nossos tópicos da nossa primeira aula. Então você deve rever, né? Revisar tudo novamente, fazer o laboratório, né? O que é o laboratório? É a gente pegar tudo lá do início e ir assistindo tudo novamente, o mais lento possível. Se for possível, dá uma pausa, volta de novo no ponto que você não entendeu e assim você vai exercitando e vai vendo todo o conteúdo que foi passado, certo? Mas lembrando que é importante a sua presença no dia da nossa aula, certo? Marcado, junto com os demais alunos, para que a gente possa lá estar interagindo, fazer alguma pergunta ao vivo, né? Para os que podem participar, então tem que se organizar, certo? Tem que se disciplinar. O violão é um instrumento que ele não é difícil. Eu digo, nem é difícil, nem é fácil. Então ele precisa de uma dedicação, de uma disciplina. Se você praticar todos os dias, o tempo certo, não precisa muito. Se você treinar apenas 20 minutos por dia, você já consegue desenvolver. Quanto mais tempo, seria melhor. Eu, no meu início, eu treinava, o professor aconselhava que eu estudasse 1 hora por dia. Mas como eu tinha bastante tempo, então eu estudava 2 horas, 3 horas. Certo? Então não vá nessa de que se passar um dia todinho com violão, uma vez na semana, você vai evoluir. Não, tem que ser todo dia um pouquinho. Certo? Então se organiza para todo dia 15 minutos, 20 minutos, que seja você estar exercitando com o seu instrumento. Isso vai desenvolver a prática. O nome já diz, prática, né? Só com a prática realmente. Tá ok? Certo? Então essa foi a nossa primeira aula. Muito obrigado pela tua participação, por você estar assistindo esse vídeo agora. E vamos em frente. E até a nossa próxima aula. Todo mundo